pensando, aquele negócio que ele falou assim, ah, você faria um contrato de namoro? Aí eu fico pensando, será que eu faria? Será que eu não faria? Eu acho que eu não faria. Tá? Eu acho que isso aí fere a minha perspectiva como mulher, assim, de falar assim, nossa, eu trabalho o dia inteiro, eu estudei, eu corro atrás, e aí vem um cara e fala assim, vamos fazer um contrato de namoro porque eu tô com medo de formarmos aqui uma união estável, e eu tô com medo de que você pegue aí a metade das minhas coisas. Então, isso para mim, isso me agrediria. Na minha concepção, ali, pessoa física, né? Não a professora. A professora vai defender sempre a ideia do contrato, né? Então, parece que... Médico, o pessoal está vendo que tem outro dispositivo na live. Tem dois aí na sua casa? Não, não tem. Será que tem outra pessoa assistindo? Aí não pode assistir aqui, vem junto comigo, é isso? E tá falando que o seu tá dando eco, Aline. Pra mim Mas também quando o eu seu tá falo... ótimo. quando eu falo. Mas quando eu falo, eu escuto o eco aí. Parece que Mas tem dá dando outros. para entender, pessoal? Vamos lá, né? Tá falando que tá dando eco. Não sei por quê. Eu tô no 4G. O 4G é velocidade boa aqui, ó. Mas e se for o contrário? Se você estiver receio do namorado, já tá vindo a pergunta. Tá Minha falando amiga, da que a minha médica amiga já o estava quê? perguntando aqui qual que é a ideia. Então, deixa eu fazer uma ideia, uma Vai introdução lá. sobre o que é o contrato, porque aí a gente já começa a discutir. Bom, a ideia do contrato de namoro, ela é recente, tá? Com a Constituição de 88, houve o reconhecimento da união estável como entidade familiar. Então, aí veio o artigo 226, parágrafo 3º, falou, olha, a união estável, ela reconhece como uma família e o companheiro passa a ter os mesmos direitos, porque até então o companheiro era Dalit, era totalmente fora da sociedade, aquela pessoa marginalizada, né? Aquela pessoa que não tinha nenhum direito, não tinha nenhuma perspectiva sobre o tema. E aí veio a Constituição reconhecer a união estável. E aí, dentro dos requisitos da união estável, nós temos que ela tem que ser duradoura, ela tem que ser pública, e ela tem que ter o objetivo de constituição de uma família, né? E aí, em 94, nós tivemos uma primeira lei, que foi a Lei 8.971, de 94. Deixa eu ver se muda aqui. O pessoal tá falando que o som não tá legal. Será Vamos que ver se bota, melhora. bota um fone? Vê aí, Será que Aline. melhorou? Aí, em 94, nós tivemos a Lei 8.971, que fixava o lapso temporal de 5 anos. Então, para eu configurar a união estável, tinha que ter 5 anos de convivência. E aí, em 96, nós tivemos a Lei 9.278, que acabou com esse prazo. Então, hoje não existe um prazo para a configuração da união Ixi, estável. Aline, volta. Agora melhorou. O É, pessoal está falando que agora melhorou. tá. Então, aí, em 96, veio a lei que afastou o prazo de 5 anos. Então, hoje não tem configuração de prazo para a união estável. E aí surgiu a figura do namoro qualificado, né? A gente acha que só tem crime qualificado, não, existe namoro qualificado também, né? E o que é esse namoro? Na nossa época, né, 20 anos atrás, na época que nós tínhamos colágeno, uma abundância, se eu falasse para o meu pai que eu ia dormir na casa do meu namorado, falasse para o meu pai que eu ia morar com o meu namorado, a primeira coisa que eu levava era uma surra e depois uma semana trancada dentro de casa, né? Jamais, isso aí, depois ele infartava, mas assim, jamais iria acontecer uma possibilidade dessa. De novo, Aline, estão falando que estão E escutando aí sua voz duas com vezes. a evolução, a sociedade evoluiu, né? E com isso houve uma evolução também das nossas condições de namorados. Então, hoje nós temos essa ideia de que os namorados moram juntos, né? O namorado ele participa ali, então eu tenho muitos alunos que são de fora de Goiânia que dividem apartamentos com seus namorados, mas com aquele intuito assim de que eles estão ali, né, que é temporário, no intuito de dividir uma despesa, dividir um apartamento, dividir um aluguel, mas não com ânimos de constituição de uma família. Então, esse que é o limiar. Então, o limiar entre o namoro qualificado, que é esse namoro que a gente dorme na casa do namorado, a gente não, né? Que as pessoas dormem na casa do namorado,
que as pessoas, você começa a levar, assim, você leva primeiro uma chinelinha, depois você leva uma escova de dente, aí você já leva uma necessaire, daqui a pouco já tem roupa, aí já tem sapato, quando vê já tem mais coisa na casa dele do que na sua própria casa. Né? Você dorme mais tempo na casa do namorado do que na sua própria casa. Então, isso hoje é considerado um namoro qualificado, que é aquele namoro um pouco com mais intimidade. E o limiar entre esse namoro qualificado e a união estável, ele é muito estreito, porque você tem que comprovar que, para não configurar a união estável, de que não houve aí a intenção da constituição da família. Então, esse é o critério subjetivo, que às vezes é muito difícil ser comprovado. E aí teve recente um julgamento no STJ, no RESP 1.454.643 do Rio de Janeiro, em que o relator, o ministro Marco Aurélio Belise, ele reconheceu a existência de um namoro qualificado ao invés de uma união estável. O que era o caso? Era um casal de brasileiros, de namorados, e aí ele foi para o exterior a trabalho, e ela foi depois a estudo. Ela foi para lá estudar, ele foi trabalhar, e eles ficaram morando lá 2 anos. E aí ele trabalhou lá durante um período, nesse período ele juntou um dinheiro e comprou uma casa aqui no Brasil, e quando eles voltaram, eles se casaram e foram morar nessa casa. E aí, quando eles vieram a divorciar, ela queria o reconhecimento do vínculo da união estável. O vínculo da união estável anterior para que pudesse haver aí, para que ela pudesse ter o direito à metade desse patrimônio. E aí o STJ entendeu que não, que ele era um namoro qualificado, porque não havia entre eles, naquele momento que eles estavam lá no exterior, a intenção de constituição de uma família, então não configuraria a união estável. E aí depois disso, começaram a surgir as ideias do contrato de namoro. Então, esse contrato de namoro, ele vem para regularizar uma situação, tipo assim, olha, nós estamos aqui, nós moramos juntos, mas a nossa intenção é apenas de namoro. Nós não temos a intenção de uma construção de uma família, nós não temos a intenção de partilhar bens, nós não temos a intenção de termos direitos recíprocos como alimentos e etc. Então, esse contrato vem para regularizar esse tipo de situação. E aí ele tem crescido. Eu fiz até uma pesquisa hoje, entre a classe A no Brasil, ela tem crescido consideravelmente, né? Porque as pessoas, quanto mais ricas, mais preocupadas elas são em relação ao seu patrimônio. Então, ele tem crescido em relação na nossa sociedade. Ele tem que ser feito por uma escritura pública, então a pessoa tem que ir lá no cartório de notas, e aí ela tem que manifestar que ela tem a intenção, né, de livre, espontânea vontade, tem a intenção de formalizar aquele contrato de namoro, estipulando que não existe ali uma intenção de constituição da união estável, pelo menos naquele momento. E aí a doutrina diverge. Tem igual o Zeno Veloso, que é um civilista extremamente conceituado, ele defende o contrato de namoro como algo positivo. Outros já falam que não é possível, porque nós não podemos já estabelecer aí como seria uma forma de ludibriar a união estável. Então, no direito, nada é absoluto, né? Nem a morte, só se for a morte real, porque ainda tem a morte presumida, que ela ainda é discutível. Então, a gente não tem essa situação de que esse contrato ele tem uma situação absoluta. Ele tem uma situação, ele protege, ele realmente já tem esse liame de proteção. Caso venha a ser discutido isso futuramente, no próprio contrato você já pode estipular que caso venha a ser convertido namoro e união estável, o regime de bens é o regime, vocês elegem o regime da separação total de bens. Então, as partes já podem estabelecer ali algumas situações. Ele só tem efeito se for público, feito em cartório, né, cartório de notas. Tem uma divergência jurisprudencial e uma divergência doutrinária a respeito, mas é algo que está crescendo. Né? No Brasil, hoje, na classe A, pelo menos, assim, a classe mais abastada, a maioria das partes que estão em namoro já fizeram esse contrato justamente para tentar proteger o seu patrimônio. Né?
Então, é totalmente blindado? Não, isso aí gera uma discussão, mas você se protege. Né? Lá você consegue, lá no momento de uma discussão, você tem um documento, pelo menos, que fala assim, não, olha aqui, ela mesma concordou que nós não vivíamos em união estável, ela mesma concordou que nosso relacionamento é de namoro e não de união estável, né? Ou ele, enfim. E aí, né, surgem as discussões, então, para o direito é lícito, é algo possível, as partes podem estabelecer ali já mais ou menos uma questão patrimonial, já podem fixar que aquele período ali, já pode fixar a data, olha, a partir dessa data nós começamos a namorar, e nós, apesar de vivermos juntos, coabitarmos, nós não temos a intenção de constituição de uma família, que é um contrato meramente de namoro, né? Para quê? Para que não haja aí a configuração da união estável e não haja a questão relacionada à partilha de bens. Porque se configurada a união estável, tudo que você constituir nessa vigência aí do namoro, né, da união estável, o seu companheiro terá direito a 50%, independentemente de ele ter contribuído financeiramente para a aquisição daquele patrimônio ou não. E que esse aí é o que é o que dá ruim. Esse que é o X da questão, porque às vezes você namora, você tem um namoro, né? Você tem um namoro muito próximo, um namoro qualificado, que você dorme mais na casa do seu namorado que na sua. O porteiro já te reconhece, o porteiro nem interfona mais quando você chega, você já tem o controle da garagem, você já chega e estaciona seu carro na garagem. Que é a testemunha, o porteiro é a testemunha. Para testemunha. faxineira, né? Para empregada, você já começa ali, já dá óleo do rodapé tá limpo, né? Que ela já tem raiva ela já tem raiva da faxineira da casa do meu cunhado, porque ela não limpa direito e etc. E aí, então, assim, existe uma... Eu falei, você não casou ainda, que você casar, você vai fechar o olho, vai fingir que não tá nem vendo poeira em cima dos móveis. Enquanto você está namorando, você vai ver poeira, você vai querer mandar no empregado, depois de você casar, você vai fechar os olhos e nem vai ver o que está acontecendo. Mas ela vive um namoro qualificado, entendeu? Então, ela tem essa relação. Então, nesses casos, aqui, ela já está até levantando a mãozinha aqui. Sim. Nesses casos... Se reconhecendo. Ela já se reconheceu, ela já incorporou aqui, tá sabendo que eu estou falando dela. Nestes casos, eles podem fazer um contrato, falar assim, olha, isso aqui é só um namoro, apesar dela ter escova de dente, dela ter a chave do portão, dela dar ordem para a empregada, não tem a constituição da união estável, e o que ele constituir, o que ela constituir nesse período, não entra para a partilha de bens. Né? E não tem aí qualquer direito a alimentos ou qualquer outra situação nesse período. Então, assim, juridicamente é possível, é ótimo, mas aí vai para a questão psicológica, né? Aí já vai para você. Aí vai na sua seara, que é a questão até que ponto que isso fere ou não o ego das pessoas. O meu deveria. O meu, eu também se alguém chegasse para mim com um contrato de namoro para meu filho, você nem é o Bon Jovi, né? Bon Jovi, meu curso famoso. É o único que eu aceitaria. Se qualquer coisa que me propusesse, eu aceitaria, que é o contrato de namoro. Então, você não é o Bon Jovi, não me venha com o contrato de namoro. Né? Então, assim, eu não vou fazer, não entraria. Eu não sei se isso me atingiria nesse sentido. Tá? Igual a Roberta, minha amiga, perguntou aí, se fosse o contrário? Eu também não sei se eu teria coragem de propor a uma pessoa um contrato de namoro. Não sei se eu teria... Assim, porque às vezes você tem que ter uma intimidade com a pessoa, você tem que ter um relacionamento tão aberto, um relacionamento assim tão simples, né, de ser tratado, a ponto de que a pessoa vai receber aquilo ali sem se ofender. Né? Então, tem que ser muito bem conversado nisso, né? Então, aí é que tá. Porque quando a gente conversou, também depois fiquei pensando, eu não tinha uma resposta para isso. Foi lendo e vendo e treinando para estar aqui na live, que eu fiquei também. Tem alguém que fala, não assusta a pessoa, né? Assusta. Assusta, não. E a eu gente ficaria assustada. Com certeza. E aí, trazendo aqui para o campo da psicologia, a psicologia ela vai ver com base psicológica e também na base social, a sociológica. E a nossa cultura, que é dentro dessa parte sociológica, não está preparada, principalmente porque você falou, para o contrário. Quando tem a mulher
propondo um contrato de namoro para o homem. Se você está imaginando que você, enquanto mulher, pensaria muito se aceitaria, eu acho que, gente, deve ser 0,0% da população mundial de homens que aceitariam um contrato. Aqui em Goiás, por exemplo, que a cultura aqui é muito machista, né? Aí em Sim. Brasília até um pouco menos, porque eu conheço as duas realidades, mas aqui é bem mais machista. Eu acho que se você for chegar para um homem que propuser um contrato de namoro, acho que ele te bate. E no mínimo você vai ouvir uns desaforos. Aí já vai para outra área, né, Amina? Aí sai do direito de família, já vai para o criminal. Já vai para a Lei Maria da Penha. Mas deixa eu só colocar uma questão aqui. Quando eu joguei enquete no Instagram, já deu de cara que as pessoas não fariam um contrato de namoro. Aí ganhou realmente o não. Deve ter assim, 2, 3 pessoas corajosas, que eu acho, falaram assim, eu faria. Aí eu até fui ver o perfil delas, teve psicólogos e advogados, não foi só para o outro, não. Mas a maioria das pessoas não fariam. Por quê? Porque elas acham realmente que quando você fala do dinheiro, quando o dinheiro entra pela porta, o amor pula a janela. Que é aquele velho ditado da minha avó. Mas aí o que acontece? As pessoas têm que pensar o contrário, que quando você não fala do dinheiro, aí sim é que esse amor corre muito risco de pular pela janela. E aí a minha resposta, você já deu sua resposta que você não faria. E eu fiquei pensando também, eu também não faria, mas por outras questões. Por que eu não faria? Porque eu acho que o namoro, ele pressupõe certas características que elas devem acontecer antes de chegar nesse ponto de ter que fazer um contrato. Eu acho que se você chegou num ponto já começa de ter um namoro que fazer, pensando no contrato, já está partilha de esquisito. bens. Exato, porque assim, apesar de que o namoro ele é para psicologia do desenvolvimento, não tem jeito. A gente estuda as fases do relacionamento amoroso, da paquera até o casamento, e o namoro é o ensaio para o casamento, querendo ou não. Eu estava vendo que até a Maria Helena Diniz, lá da área do jurídica, ela também vai considerar que sim, e da psicologia também vai considerar. É a fase O de namoro é o você estágio treinar. probatório do casamento, né? Onde Deus te Com dá as certeza. dicas e vai te falar assim, ó, meu filho, eu tô te mostrando o que vai ser a sua vida. Você tá em opção de seguir ainda. Só que acontece que as pessoas não mostram. Só que a gente não percebe, mostra... né? Você tá ali com a lente cor-de-rosa do amor, Deus tá ali com o negócio na sua frente. Sim. Fala, olha aqui, ó, não tem nem dica mais. Eu tô te mostrando claramente aqui. Não. E a gente não vê. E aí, ainda mais nesse tempo, que acontece? Um amigo meu falou e uma amiga sua falou, então muita gente deve estar pensando isso. Se hoje tá difícil você conseguir um namorado sem contrato, imagina com contrato. Se hoje tá difícil de você... Um amigo meu falou assim, se o povo já inventou o tal do ficar para se livrar do namoro, porque fala assim, não, você tá namorando com fulano? Fala, não, eu só fiquei. Tipo assim, assustado, porque nem o namoro quer assumir. Aí quando você começa a namorar, vai falar do noivado, aí a pessoa também tá assustada. Então quando lá em cima alguém falou assim, assusta, na verdade, mudar de nível de qualquer coisa na nossa área da nossa vida que exige adaptação, assusta o ser humano. Então vai ser pular da paquera pro namoro, a minha própria cunhada falou aqui, se você também não aceita, se a pessoa te propõe e você não aceita, pressupõe que você realmente está interessado no dinheiro. Mas acontece o seguinte... Surge aí uma outra vertente, então tem que ser tudo muito bem conversado, você tem que saber como é que você vai propor isso, né? Isso que tá, que é um passo importantíssimo, por isso que eu disse que eu não aceitaria, porque se eu chegasse no ponto de que a pessoa está querendo fazer um contrato de namoro, é porque as etapas anteriores, que é do diálogo amplo, do diálogo variado, de vários assuntos, ele não foi amadurecido ainda. Porque essa que é a questão que a gente deve pensar. Se a pessoa está querendo colocar, assegurar os direitos dos bens, é tranquilo, mas não foi conversado isso antes, né? E aí o que a gente tem que conversar antes? Todos os pressupostos da intenção de você estar junto com uma pessoa. Então tem muita gente que aí vem as partes engraçadas, mas não são tão engraçadas, né? Quando você está namorando, você pressupõe um casamento. Porém, tem muita gente que está namorando, mas pressupõe um interesse que às vezes não é mútuo. O outro está pensando que você ama, mas a outra está querendo acabar com o tratamento dentário, ou terminar de pagar a faculdade,
Ou... É aquilo que a gente falou hoje, né? Tem as dependências financeiras no próprio namoro, né? É aí que tá. É aí o ser humano só fica com alguma relação, gente, se ele tá ganhando alguma coisa. Eu sei que pode ser duro falar isso, mas não existe esse altruísmo puro e simplesmente amor, esse amor romântico que a gente tem, essa paixão, todas elas acabam. Então o ser humano fica com o outro porque você tá realmente tendo ganhos secundários, que é justamente o que a gente fala, inclusive, quando uma pessoa está numa relação de humilhação, vamos pensar aqui na relação de poder, né? Que você falou, Aline. Você falou um pouco, tocou nesse assunto. Que você diz, eu não aceitaria, porque olha só quem você é. Parece que é uma situação de subestimar o outro, botar o outro numa situação inferior. E por isso a questão cultural é importante, porque se for o homem é pior. E aí essa relação de poder desigual não condiz com o que a gente entende que é uma relação de companheirismo, de caminhar junto. Exatamente. Porque quando um tá lá o contrato, quando o outro não tá, pressupõe uma relação de humilhação, de desigualdade. Isso, querendo ou não, é uma relação até violenta, no sentido assim, moral. É uma violência meio que moral. Então, já está começando errado. Não tem problema, gente, a pessoa fazer um contrato de namoro, fazer um contrato de casamento. Eu não julgo. O que eu estou colocando aqui é que realmente há muitas coisas a se pensar antes de você falar de dinheiro no papel. Quando você não falou de dinheiro ainda na relação, você já quer falar de dinheiro no papel. O que vai ser? Até mesmo porque fazer o contrato, né, Aline? Você tem que conversar. O que vai ser colocado lá no contrato, não é isso? Sim, você tem que estabelecer quais são os pontos, né, que serão abordados ali. E se isso não ficar muito claro, vai gerar um problema. Não só um problema jurídico, Exato. como um problema pessoal mesmo, né? Tem gente que às vezes vai partir para esse caminho do contrato e o namoro vai acabar. Porque às vezes vai Exato. fazer porque a pessoa quer, porque você está com medo de perder, você fica naquela medo de perder. Ah, se eu não aceitar, vai parecer que eu estou realmente interessada no dinheiro. E aí ele vai me largar por causa que vai achar que eu sou interesseira. E aí você vai argumentando assim, vai alimentando uma mágoa, uma frustração, que eu acho que o casamento aí não vai dar certo, né? 50 tons de cinza tem contrato. Minha filha, com Christian Grey eu faço qualquer coisa, né? Pois é, e é interessante que quando eu divulguei essa live aqui, Passeando de uma das planador, minhas a gente faz contrato. de helicóptero. Então, quando eu divulguei Pois essa é. live, uma Vamos das ali minhas alunas jantar, ela lá. vai de helicóptero. Aí a gente faz um contrato. Pois é. Ó, quando eu divulguei a live, uma das minhas alunas do direito falou assim: ah, professora, isso aí é aquelas sugar daddy, que vocês vão conversar? Aí eu falei, até conversei com você hoje, né? Eu falei, gente do céu. Porque tem sugar daddy, tem sugar money, tem sugar baby, sugar relations em geral. Então o pessoal acha que o contrato de namoro, ele vai entrar muito mais nessas relações de você ter diferença de idade e que um entra com afeto, o outro entra com dinheiro. E que, como eu falei antes, não estou aqui para julgar, porque se a pessoa escolheu que é isso que ela quer daquela relação, é aquilo que eu disse. Todo mundo tem alguma coisa que ganha de alguma relação, da relação. Se a pessoa está querendo ganhar algum dinheiro, isso é uma questão realmente psicológica que ela precisa trabalhar, porque isso é muito pouco para se querer de uma relação. Apesar que o dinheiro vai abrir a porta para muita coisa, mas também vai fechar para muitas outras. Então, eu achei interessante que quando a gente falou do contrato de namoro, a primeira coisa que a aluna pensou foi as relações de poder. Principalmente quando um tem mais dinheiro do que o outro. A Aline caiu. Vocês estão aí comigo ainda, gente? Que a Aline saiu, ela deve entrar de novo. Fala nos comentários se vocês ainda estão por aqui. Então, beleza. Deixa eu colocar ela, a Aline, para entrar, adicionar. Ótimo. Então, ela está entrando, está aguardando. Então, deixa eu pegar esse ponto do que a gente tem que refletir antes de pensar no contrato de namoro, né? Que eu fiquei pensando. Porque se a gente chega no ponto de fazer um contrato... Oi, a Aline voltou. Estou conversando aqui, Aline, que se você chega nesse ponto de conversar a respeito de um contrato de namoro, é porque outras fases anteriores
não foram conversadas. E aí o que acontece? Muita gente tem vergonha, por exemplo, de chegar naquelas fases do namoro, porque é compreensível. A demanda e a oferta no mercado tá aí terrível para a mulherada que está solteira. E para os homens também que estão solteiros. Aí as pessoas falam assim, pode assustar. Só que existe uma fase que é a paquera, e eu acho que os contratos de namoro, ele não entra nessa fase inicial, ele já entra numa fase que as pessoas já estão com namoro sério, que é que você falou, exemplo, da chinela, da escova de dente, levar roupa, não é aquela fase do primeiro encontro, porque no primeiro encontro realmente tem muita gente que não vai conversar a respeito do dinheiro no primeiro dia. Eu tenho uma amiga que ela tem coragem, no primeiro encontro ela já chega e fala assim, como é que é a conta aqui? Você vai pagar ou eu vou pagar? Eu tenho uma amiga que a primeira vez que ela saiu com o marido dela, atual marido, casou-se, né? Com o marido dela, ela chegou para ele cantando, né? Se ela não sair, ela falou assim, olha, deixa eu te falar, eu já tô velha, eu tô namorando para casar. Você quer casar? Porque se você não quiser casar, eu não vou nem sair com você. Pronto, eu acho que tem que ser isso, porque parte do pressuposto do autoconhecimento, falta muito. Eu falei hoje para uma pessoa, falei, a primeira coisa para uma pessoa namorar é ela se enamorar. Ela precisa namorar ela primeiro, ela precisa se conhecer, ela precisa saber o que ela quer, para ela primeiro buscar no mercado o que ela está querendo, né? Porque tem muita gente que vai aceitar qualquer coisa, inclusive quem tem muito dinheiro. E às vezes quem tem muito dinheiro vai te dar só muito dinheiro. Porque tem tanta gente rica que só tem dinheiro. Ele não tem mais nada para te dar. Vale a pena um contrato de namoro desse? Namoro é isso. Eu também concordo. E na psicologia do desenvolvimento a gente também estuda isso. É preparação para o casamento. Então, se você já está vendo que uma pessoa, aí vem as dicas, as sugestões. Você já conversou sobre endividamento? Você sabe se a pessoa tem investimento, se ela tem poupança, como que os pais dela lidam com o dinheiro, né? Que é a questão que traz a herança cultural. Porque quando a gente pega duas pessoas para começar a namorar, gente, são duas vidas, duas histórias diferentes. Pode ter uma pessoa que ela nunca teve educação financeira, ela não tem investimentos, ela só tem dívidas, ela não tem sonhos. Outra dica, como é que essa pessoa lida com conquistas? Ela tem conquistas? Conquistas mesmo, que é uma pessoa que leva alguma coisa para frente? Poxa, já me formei, planejei comprar isso e comprei, planejei viajar para tal lugar e já fiz. Quando ela teve as frustrações, por exemplo, teve um comércio e fechou, como é que ela lidou com isso? Então, tem pessoas que vêm de uma família top. O pai e a mãe, investidores ou então equilibrados, e a pessoa teve educação financeira desde a infância, tem seus investimentos, tem os seus sonhos, tem suas conquistas, e vem o outro. Isso tudo, se não foi conversado antes, pode fazer o contrato de namoro que for, que quando for para casar, não vai dar certo. Por quê? Porque um está numa toada, o outro está na outra toada. Não Aí estão já é na uma mesma incompatibilidade de sintonia. personalidade, né? Exato, de personalidade, de história, de vida, de futuro. Porque, igual De você falou, sua objetivo. amiga virou e falou claramente: eu tô velha, eu quero namorar para casar, meu filho. Como é que é? Desenrola. Então, se você Não, tem e no seus primeiro encontro, sonhos, assim, vamos sair. Ela falou assim, não, deixa eu te falar, eu tô querendo sair com alguém que vai casar, que queira casar. Você quer casar? Porque se você não tiver interesse de casar, não tem problema. Eu vou arrumar outra pessoa para sair, eu nem vou sair com você. Aí ele não, falou assim, só que ela maravilhosa falou sua assim, amiga, não, maravilhosa, sabe por quê? Maravilhosa. Ela tem conhecimento dela, ela tem conhecimento do que ela quer. É o seguinte, é uma pessoa madura. Sua amiga é uma pessoa madura, é uma pessoa que a gente trabalha muitas vezes no consultório. Tá falhando, Aline. Tu tá falhando. Amiga, você tá falhando. Eu acho que você, inclusive, vai até cair. Conexão. A pessoa ressaltou lá a maturidade que eu falei exatamente. Porque o que que acontece? Quando você tem essa maturidade do que você quer, você já tem essa coragem e essa. Caiu.
A Aline não está conseguindo, ela trava e cai. O que acontece quando a gente está falando da maturidade? A maturidade para a pessoa, que a pessoa atinge o nível de maturidade de saber o que ela quer, ela já reconhece, inclusive, qual é o tipo de namoro que vai dar alguma coisa, qual é o tipo de namoro que não vai dar em nada. Então, quando a gente falou do negócio da preparação para você poder namorar com alguém e evitar essa coisa do contrato, se tiver que fazer, tudo bem. Teve uma pessoa que comentou aí, que falou, se eu tivesse que fazer, eu faria. E a pessoa vai fazer, ok. Agora, se você acha que não é para você, é porque a gente precisa conversar sobre o que é o amor, o que é namoro, o que é casamento, quais são as características principais de namoro, de casamento, o que você espera do namoro, do casamento, o que você espera de uma outra pessoa. Então, outro ponto, por exemplo, se você começar a conversar com as pessoas, com o outro, se as contas dele estão em dia. Porque tem muita gente que fala, eu tô aceitando a Aline aqui, gente, de novo, para ela entrar. Eu vou fazer um contrato de namoro para proteger os meus bens. Mas será que essa pessoa também realmente está bem organizada desse jeito para proteger tantos bens dela dessa forma? Voltou, vai, Aline. Fala do Sugar Daddy. Gente, tá bem só essa internet aqui hoje. Pois é. Só respondendo ao meu aluno, ele estava perguntando se aplica ao Sugar Daddy, né? Sugar Mama. Aplica. O contrato de namoro, ele aplica em qualquer situação. Seja havendo uma compatibilidade de idade ou não, ele se aplica. Basta que haja o interesse de ambas as partes, né? Sim. Outra coisa que a aluna minha perguntou do Sugar Daddy, o Aline, que aí você pode começar a colocar, que aí você pode diferenciar, né? O nível estável, né? Como é que é? Porque tem como, se não fizer o contrato de namoro, mas estiver coabitando, aí o que acontece? As pessoas elas vão fazer o pedido da união estável, é isso, não é? Mas como eu falei no começo, para configurar a união estável tem que ter a intenção de constituição de uma família. Se você não tem a intenção de constituir uma família, ele não configura a união estável. É apenas o namoro qualificado. Que é o olha que loucura isso. Mas olha que loucura isso, porque o namoro ele pressupõe a intenção de casar. Aí quando você faz um contrato de namoro, você está dizendo que não tem a intenção de casar. Não é que você não tem intenção. Esse namoro ele pode se desenvolver e virar uma união estável, pode se desenvolver e virar um noivado, um casamento, não tem problema. Só que naquele momento ali é um namoro, né? Tem um desembargador aqui do tribunal, que ele até já aposentou, que ele é folclórico. Ele noivou 19 anos. Ele ficou noivo com a esposa por 19 anos. Então, assim, e aí, né, o fato dele é folclórico. Então, assim, vamos supor que ele fique noivo, namora lá durante 10 anos. Então, nesse período de 10 anos, aí você fala assim, nossa, mas tem 10 anos que eles estão juntos. Sim, mas é um namoro, não é união estável. E essa que é a diferença. Porque quando é namoro, você não tem direito de... E aí... né? E quando configura a união estável, você já passa a ter direito sucessório. O professor está falando que é um exemplo a seguir. Vou puxar a orelha dele amanhã. Então, quando você tem união estável, você tem direitos a partilhar, a pessoa passa a ter direito a alimentos, os bens que foram constituídos, né, nesse período têm que ser partilhados. Eu acho que esse é o medo das pessoas. Aline, tá ouvindo? Mas vai cair de novo. Gente, eu tô falando de Brasília, a Aline falando de Goiânia. Para quem perdeu aí no início que a gente falou, a gente estudou junto no ensino fundamental, no ensino médio, e a gente trilhou quase o mesmo caminho, assim. Ela é servidora do Tribunal de Justiça, eu sou servidora de carreira, pode-se dizer, analistas, e ela mudou para Goiânia, mora lá, trilhou seu caminho na área do direito. Eu ainda estou aqui em Brasília, trilhei meu caminho na área jurídica, na área da psicologia, da educação financeira. E aí a gente falou, vamos conversar sobre uma coisa que nos une, né? Contrato na área do direito e namoro e finanças. É uma coisa que une a nós duas.
Voltei. Quando você caiu, eu só estava falando de onde que a gente se conhece e de onde que Nossa, que a gente estudou junto, que a gente está trilhando quase nesse caminho, né, Aline? Porque você é servidora do TJ, eu sou servidora do CNJ, nós estamos no mesmo cargo, você é analista, eu analista, eu na área da psicologia, você na área do direito, e a tem pelo gente menos uns 30 anos que a gente se conhece. Ou mais. vai entregar a idade. Nossas dermatologistas Olha, são boas. então, maravilhoso. É alegria. É alegria e não passa raiva com namoro nem com casamento. É isso que dá. Aí a gente fica bela. Ó, Aline, tá aqui, ó, minha comadre perguntando se tem alguma solução para o contrato de casamento. Como assim, Solução de contrato de divórcio, casamento? só se for, né? Não, quando você vai casar, você pode fazer o pacto, que a gente chama de pacto pré-nupcial. Então, no pacto pré-nupcial, você estabelece o regime de bens. Então, se você vai falar assim, olha, eu vou me casar no regime da comunhão parcial de bens, que é o regime normal, regular. Se você não faz o pacto, vai por esse caminho. Eu vou me casar no regime da separação total, da separação da comunhão universal. Mas isso aí é já pré-casamento, né? Quando nós estamos falando em namoro, aí é que surgem essas discussões. Porque quando você está falando em pré-casamento, já existe um vínculo de afetividade, um vínculo de vida, que você já consegue estabelecer, ter uma liberdade com a pessoa de chegar e falar assim, olha, vamos casar, mas vamos casar nesse regime ou naquele. Vamos estabelecer aqui que nós vamos ter comunhão universal de bens, então tudo que é meu vai ser seu, ou separação total de bens, então nada se comunica. Mas quando a gente está falando de namoro, aí eu acho que o negócio é esse. Eu acho que o negócio... A Aline deu problema na internet novamente. Mas a gente está aqui, gente, na live. Tem muitos alunos da Aline, que ela é professora lá em Goiânia, professora da Universidade de Direito. E não estamos te ouvindo. Ela saiu, ela caiu, ela vai voltar novamente. E tem muito pessoal também, meus amigos, e tem aluno meu do direito também, da área da psicologia jurídica aqui também. Muito bom. A Aline deve estar voltando. Tem um outro assunto para ela falar que a gente conversou hoje sobre a questão da mesada. Ela vai também conversar com vocês. Ela deve também tratar disso aqui. A questão da mesada. Vamos lá ver que ela está entrando. Gente, vai escrevendo nos comentários, então, aí, quem é que faria e quem é que não faria um contrato de namoro. Vai escrevendo nos comentários. A Aline voltou, mas vai escrevendo aí para eu saber quem faria e quem não faria um contrato de namoro. eu vi que já entrou um monte de gente aqui que nos conhece desde o Marista. Tem. Tem nossos amigos também, então aqui, vai lá. Aline, tem uma coisa que a gente conversou que é interessante, que quando as pessoas fazem mais o contrato de namoro, então é porque envolve dinheiro, né? A maioria das vezes é porque envolve dinheiro, uma pessoa é mais rica do que a outra. Tem inclusive, não entrando no assunto de sugar daddy, sugar coisa, tarará, por quê? Porque isso aí é uma invenção da sociedade moderna. Sempre existiu casamentos, relacionamentos entre pessoas mais velhas e mais novas com interesse financeiro. Isso aí é uma coisa que, né, desde que minha avó era viva, antes existia. Mas o que a gente tem hoje, parece que formalizado, é uma situação assim, para eu te dar uma mesada e você não querer levar mais do que isso, vamos então aqui fazer o contrato de namoro. É mais nesse sentido que aparece?
Não, em regra, ele aparece como uma forma de evitar realmente a possibilidade de uma eventual partilha de bens, né? De configurar ali a união estável. Como eu te falei, é um limiar muito estreito entre o namoro qualificado e a união estável. Mas para que você possa evitar essa configuração da união estável, aí eles fazem essa questão do contrato de namoro. E também essa questão de na mesada para falar da questão da dependência econômica. Então, assim, eu te dou uma mesada, né? Vamos colocar nessa situação do Sugar Daddy, da Sugar Mom. Olha, eu te dou uma mesada, né? Eu conheço uma moça que de mesada ela ganha 40 mil reais. A mesada Então, dela? a mesada. Deve ser fazendeira aí em Goiânia. Aí, a mesada que ela recebe do namorado é de 40 Do mil reais. fazendeiro. E aí eles fizeram o contrato de namoro para que aquilo ali não configurasse uma dependência econômica. Olha, é uma mesada para você comprar aí, né? Sua Chanel, sua Louis Vuitton, porque eu quero você sempre linda, e etc, etc. Então, a mesada dela é nesse valor. Então, nesses casos, é possível fazer um contrato de namoro para você evitar essa vinculação de dependência econômica, que ela também pode virar uma configuração da união estável, né? Aí, A dependência econômica aí já é mais para o seu lado do que pois para o é. meu. Aí, dependência econômica, eu penso assim de dois lados, né? Primeiro, vamos pensar da pessoa que está desempregada. Uma pessoa, não vou nem falar Aqui, que ó, é nós dona tivemos de um casa. exemplo a seguir do namoro de 19 anos e agora nós temos um exemplo a seguir da menina que ganha 40 mil de mensagem. Gente do céu, 40 mil de mesada. Vamos pegar esse exemplo de 40 mil de mesada. Porque, assim, é engraçado que as pessoas... Um dos problemas maiores financeiros, psicológicos que a gente tem na sociedade, que leva muitas pessoas para o consultório, coloca muitas pessoas em situação de endividamento, é realmente a gente não se projetar no futuro. Os brasileiros, e eu vou falar do ser humano, ele tem esse defeito, que quando alguém cai essa ficha, muita coisa na vida da pessoa muda. A pessoa precisa pensar como ela quer estar daqui a 5 anos, daqui a 10, daqui a 20. Então vamos pegar o exemplo da pessoa que recebe a mesada de 40 mil reais e fez o contrato de namoro tranquilo, porque uma mesada dessa é muito atrativo. Ela não para pensar que esses 40 mil reais um dia pode ser cortado. Eu estava conversando hoje, lembrando, né? Eu tenho 20 anos de formada. Uma das minhas primeiras clientes que eu atendi, eu lembro como se fosse hoje. Ela era uma situação A de... pergunta da minha mãe, safadinha. Oi, Tia Gel, até que idade pode namorar? Tia Gel, você pode namorar até o dia que você quiser, você pode. Aí, voltando aqui. Aí, uma das minhas primeiras clientes, ela era uma pessoa que ela era só dona de casa. E ela cuidava de 2 filhos. E o que aconteceu? O casamento meio que acabou. Só que era de uma situação de muita vulnerabilidade, de muita fragilidade. Ela não tinha nem dinheiro, nem para sair de casa. E nem o marido queria sair de casa, porque a casa ele que tinha feito, ele que tinha construído. Você pensa, é uma mulher numa situação de total dependência financeira do outro, que nem gosta mais dela, né? Ela vai ter que ficar, ela ficou por um bom tempo nessa situação. Eu nem falei nada. Eu não posso, por ética, eu não posso ficar falar o que a pessoa tem que fazer ou não. Eu faço o exercício do autoconhecimento, da autoobservação, para a pessoa fazer a sua escolha. Mas pega nesse caso, por exemplo, as pessoas elas ficam muito tempo nessa situação como dona de casa e elas pensam que é esse que é o papel único que ela vai desenvolver. E aí o marido está ali sustentando, ou então o namorado rico, ou então a namorada rica está se sustentando, e essa pessoa não vê que essa situação ela pode acabar. E no dia que acabar, ela vai ter ela vai se desestruturar enquanto pessoa, enquanto história de vida, personalidade. E aí ela pode ir por vários caminhos nessa desestrutura. Ela pode ir para o caminho de continuar e perpetuar esse comportamento, que ela pode aprender a ter sempre comportamento de dependência. Então ela vai pular de relacionamento em relacionamento. Para sempre ter alguém que ele se escolhe, ou ela se escolhe. O que é muito complicado, porque você nunca tem uma vida realmente plena e nem uma vida sua. A sua vida vai estar sempre na mão do outro. Né? Eu acho que
Isso é um aspecto psicológico extremamente importante da gente pensar em quem resolve fazer um contrato de namoro. Porque temos essa situação da pessoa que é desempregada, da pessoa que é dona de casa, da pessoa que não tem nenhum ofício, que não tem nenhuma vocação, e ela não se projeta no futuro. E isso aí pode acabar, pode acabar um dia. E é isso que a gente fala, as pessoas precisam se preparar psicologicamente, fazendo meus projetos de vida, e preparar financeiramente, também fazendo seus projetos financeiros. E aí tem uma outra questão de dependência econômica para eu passar para você. São as pessoas que são desorganizadas financeiramente. Então, ela tem uma desorganização, ela pode até ter um trabalho, tem a renda, mas é pouca, ou ela gasta mais do que ganha, e aí ela fica nessa relação de dependência econômica do outro, que é uma situação também extremamente que exige uma reflexão. Por que você está nessa situação que você depende de outra pessoa economicamente? Se essa pessoa falha, se essa pessoa vem a morrer ou terminar o relacionamento, como que você fica? E aí, eu divulguei até no meu Instagram esses dias, e sempre falo dessa pesquisa. Ano passado, o Banco UBS de Investimentos fez uma pesquisa e 74% das mulheres divorciadas ou viúvas, quando elas perderam o seu marido, revelaram que pensavam que tinham mais dinheiro na conta, que não sabiam que estavam na miséria, não sabiam pagar contas. Então, a dependência de uma outra pessoa, ela implica essa exigência dessa reflexão. E se o outro faltar? Eu tenho um ofício? Eu tenho uma vocação? Eu tenho para onde ir? Porque, gente, as pessoas podem morrer ou as pessoas podem terminar com você. Um namoro pode acabar, né? E a sua mesada vai acabar, né? E aí, no dia que ela acabar, o que você vai fazer? Não é? Então, as pessoas elas precisam conversar sobre o dinheiro, sim, para não ter que precisar fazer um contrato. Mas se fizer, também precisam refletir que um dia essa situação pode acabar. Então, conversar sobre o dinheiro. As pessoas, quando começam a namorar, elas conversam sobre o sexo, elas conversam onde que quer jantar, onde é que vão morar, quantos filhos querem ter, mas elas não conversam. Quanto é que você ganha? O que você quer conquistar da sua vida? Que você, né? Você tem investimento? Você já comprou alguma coisa? Esse carro está quitado? Essas dívidas que você tem aqui, quando é que você vai acabar com elas? Ou se você não tem dívidas, você quer fazer o que com o dinheiro que você ganha? O patamar que você quer chegar é qual? Ou você quer sempre ficar nesse patamar? Porque nós estamos falando realmente aqui, né? Fazendo a reflexão junto com você, Aline, desse tema. Nós estamos falando de muita imaturidade conjugal. Imaturidade conjugal. Eu acho que é muito bom que o mundo existe maturidade conjugal? Com certeza. É igual ao amor. Existe, porque você sai daquela fagulha, daquele fogo, daquela paixão. A paixão passa, a paixão acaba, a paixão é aquela coisa que arde sem se ver. E o amor, ele vira aquela coisa compromissada, aquela coisa de admiração, sabe aqueles casais que atingem um ponto de saber assim, eu já conheço a pessoa que eu vivo, eu respeito ela com os defeitos que ela tem, com as qualidades que ela tem, é a pessoa que eu escolhi, vou viver pro resto da vida junto com essa pessoa. Quando a gente fala de maturidade, a gente fala de conhecimento, autoconhecimento e conhecimento do outro, sabendo conviver. É uma aprendizagem, é uma competência que o ser humano tem que desenvolver. E nem todo mundo tem essa competência desenvolvida, que é aprender a conviver com o outro. Então, a gente diz muito realmente sobre maturidade emocional, maturidade organizacional, maturidade de vida. O que é maturidade, Aline? Hoje, nós, na beira da nossa idade, tem um bocado de coisa que a gente tem a reflexão necessária para saber que a gente não estaria mais, não tem? Como é que é? Como é, amiga? Eu sou novinha. Na nossa maturidade, na nossa idade, não. Não, eu sinto, sabe? Muita maturidade no sentido pessoa. Do jeito que eu sou hoje, pro jeito que eu era antigamente. Com certeza, né? Posicionamento de vida, de mundo. Eu acho que isso também o casal atinge. Por quê? Porque o casal ele tem que entender que ele é outro, mas é um terceiro. Você, Aline, tem que ter sua vida. O Roosevelt tem que ter a vida dele, mas tem a vida Aline e Roosevelt.
E aí, o que que acontece? Tem muita gente que vive só a vida do casal e esquece a sua. Quando você consegue equilíbrio, na verdade é difícil falar de equilíbrio, mas pelo menos você conseguir viver de uma forma plena, ampla, você, sua vida e a vida do casal, eu acho que você atinge uma maturidade tanto pessoal quanto conjugal também. Que É é difícil uma chegar nesse ponto, né? muito difícil. Por quê? Porque exige, igual o povo fala antigamente, comer muito arroz com feijão. Existe muita disponibilidade de aprender a lidar com o outro. Por isso que o namoro é o treino, né? Depois eu falo assim, come um quilo de sal com uma pessoa ou faz uma viagem com uma pessoa que você vai saber se você consegue casar com aquela pessoa, né? Mas não é só isso, porque um No quilo de direito a gente sal... fala diferente. A gente fala que quer conhecer uma pessoa, divorcie-se dela. Aí você vai realmente conhecer o que é a pessoa, né? Também é, né? Tem gente que vira o tetel quando Aí você divorcia. vai conhecer realmente a essência da pessoa, né? Naquele momento ali de desespero, de fragilidade, você vai ver como que a pessoa realmente é, né? Eu sei assim, que mesmo que a pessoa namorando 10 anos ou 18 anos noivo, igual o seu colega lá de tribunal, desembargador aí, folclórico de Goiânia, você chegar para ele com 18 anos e falar assim, você conhece tudo da sua esposa e ele dizer que, da sua namorada noiva e ele dizer que sim, ele vai estar mentindo. Por que que eu vou dizer isso? Porque as pessoas mudam também. As pessoas mudam. Com certeza, vamos supor um casal de 30 anos de casado. Quando eles eram casados no início dos primeiros anos, eles tinham um tipo de vida. Era, por exemplo, sem filhos, novos, com determinados empregos. Passa-se 10 anos, você tem outro emprego, você tem uma outra perspectiva de vida. Aí você já tem um filho em determinadas idades. As pessoas também mudam. E a gente ir mudando e se moldando. Eu tenho um amigo que ele fala assim, que ele sabe que as pessoas mudam, mas a gente tem que pelo menos ter uma base de saber que essa pessoa não vai mudar assim radicalmente. Mas ela pode também mudar radicalmente. E você pode não se dar bem mais com essa pessoa. E essa pessoa tem o direito de terminar com você ou você com ela. E aí, ó, acabou, papau, contrato de namoro, acabou o mesada, acabou o dinheiro. A gente tem que entender que os ciclos fecham, né? E aí é por isso que, às vezes, fazem esse contrato de namoro, já prevendo assim, um dia esse ciclo vai se fechar e eu não quero ter nenhum vínculo, nenhum compromisso com essa outra pessoa em razão desse namoro. Então, para a gente concluir, eu acho assim, tem as duas visões, né? Tem um contrato de namoro para quem como é que se diz? Sugere, que é uma pessoa que está querendo resguardar os seus bens, né? Mas tem também para a pessoa que recebe. Então, eu falei bastante da pessoa que recebe essa sugestão do contrato de namoro, né? Para ela pegar e pensar, poxa, tem alguma coisa estranha aqui, mas não é motivo também de alarde, de pensar que o amor acabou, que é aquela coisa toda. Não. Vai pelas beiradas, conversando sobre dinheiro, conversando sobre perspectivas, projetos de vida, que aí você vai entendendo mais sobre o porquê desse contrato de namoro. Agora, eu acho que, claro, para quem quer resguardar os seus bens e sugere, ele está no direito dele, mas também está faltando esse diálogo. No direito, as pessoas gostam muito de falar, né, de resguardar o direito, etc. Mas aqui na psicologia a gente vai ter que falar muito de sentimento, de emoção, de diálogo, de conversa. Então, realmente, por isso que o tema foi boa escolha do nosso tema, né? Bem interdisciplinar, né, Aline? Muito. Foi ótimo. Vamos pensar no próximo tema, né? Vamos pensar. E eu acho que assim, é produtivo conversar sobre um assunto que linka, né? Você está com um aluno seu aí, eu estou com alunos meus aqui também, são alunos do direito, eu estou com colegas da área da educação financeira, que é um assunto que tangencia também a parte da pessoa aceitar ou não o contrato de namoro, porque estamos falando de bens, estamos falando de dinheiro, e o dinheiro é um tabu. É um tabu, as pessoas não conversam sobre ele, espera para conversar no casamento e aí já era. Já era porque já casou. Tá, em tese, né? Porque aí você vai separar, vai lá pro divórcio. No casamento já é meus bens, né? Já não tem mais meu bem. Apesar de que o divórcio, quando a gente faz separar os bens, eu sempre falo, a gente não só divorcia do patrimônio
e da pessoa. A gente tem um divórcio emocional, a gente tem um divórcio social. Por exemplo, você vai perder aquele relacionamento social. Tem gente que fica num casamento ruim por causa da rede social. Aí já temos o tema da próxima live, os efeitos do divórcio. Isso é ótimo! Boa, Eu vou vou falar falar de dos efeitos separação. jurídicos, você vai falar dos efeitos psicológicos. Maravilha! Eu acho ótimo. Por quê? Porque a gente tem vários divórcios em um divórcio. E aí, não adianta só pensar, vou casar e se não der certo, eu separo. Olha o tanto de sofrimento que você pode evitar se você, desde o namoro, conversar sobre dinheiro, sexo, filhos, família, futuro, viagem, profissão, academia. Gente, o ser humano é um ser integral. Ele tem muitas Quando você fala em áreas, divórcio, você pensa até assim, mas eu vou me divorciar, mas meus amigos, né? Eu vou ter que me afastar até dos meus amigos, porque os amigos são incomuns, Tem muita gente né? que você A família, mas não, eu gosto tanto daquela pessoa, eu gosto tanto daquela tia, eu vou ter que me afastar daquela tia. Então, isso é o efeito do divórcio. E tem gente que não separa, não. Aí o marido casa com outra e a ex fica lá. Ali nós já temos um assunto massa para a próxima live. Exatamente. Bom, vamos O começar a namoro, o encerrar. casamento acabou, já divorciou, mas tá ali, ó. Nossa, isso dá pano pra manga também. O pessoal tá pedindo mais lives mesmo. A gente vai fazer mais lives. Vamos fazer, já fica aqui o próximo tema, vocês já vão deixar aí nos directs as dúvidas, os efeitos